Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 7 da nossa série Despertando com a Esther e com Jerry Hicks, com o livro Peça e Será Atendido. Seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade Una. Eu sou a Cristine Costa, facilitadora de processos de despertar espiritual, de autoconhecimento, com esse embasamento através da espiritualidade livre, sem nenhum dogma religioso. E aqui no canal eu tenho esse compromisso de compartilhar conteúdos que não só são base aí para o meu trabalho, mas também que me ajudam nesse meu próprio processo de despertar, de autodesenvolvimento, e que eu sinto de coração a compartilhar com vocês os mesmos ensinamentos que me ajudam também a despertar diariamente, a fazer novas escolhas e me reconhecer cada vez mais como essa mente unificada, como essa consciência que pode escolher uma nova forma de experimentar, de olhar para a própria trajetória e reconhecer quais são os pontos que não contribuem mais, que não me fazem mais fluir, muito pelo contrário, estão me estagnando e nesse lugar, através desses conhecimentos, me reposicionar, escolher uma nova forma de experimentar e seguir aí, fazendo novas escolhas e construindo uma nova mentalidade, uma mentalidade unificada, uma mentalidade una, mais conectada com aquilo que eu verdadeiramente sou, que nós verdadeiramente somos, que é essa consciência, que é essa centelha, que é esse eu divino, experienciando uma realidade física momentaneamente, tá bom? Então, o episódio de hoje é o episódio 7, o capítulo 7. Você é um transmissor e um receptor vibrátil. E antes de dar continuidade à nossa leitura, aqui na descrição do vídeo você tem o link para entrar na nossa comunidade gratuita e exclusiva do canal. Tem um link para falar diretamente comigo no WhatsApp, pedindo as informações sobre os meus atendimentos, tão só o acompanhamento UNA, que é um acompanhamento de análise, para a gente mergulhar aí no seu inconsciente, trazer toda à tona o seu conteúdo, que vai ser importante, um fator aí de contraste muito importante para você conseguir direcionar para a sua nova realidade. E os atendimentos energéticos são aí também ferramentas poderosas para poder desbloquear e desfazer tudo aquilo que está enraizado, tudo aquilo que torna mais resistente esse processo, tá bom? Então não deixe de acessar aqui, que você consegue um link para falar diretamente comigo. Me chama lá, Cris, me ajuda, quero entender como é que é o seu atendimento, para a gente conversar aí e tirar tudo aquilo, todas as dúvidas possíveis, para poder clarear aí de como é a abordagem, como eu posso te auxiliar nesse processo, tá bom? Também tem o Instagram e todas as redes sociais para você acompanhar também, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu beber uma água, porque como eu falei no episódio anterior, semana passada eu estava sem voz, com uma sinusite. Estou 99% recuperada, porém eu ainda engasgo um pouquinho quando eu leio, então se eu tossir, já peço perdão antecipadamente. Vamos lá. Pega sua água, seu chá, seu café, senta aí confortavelmente, vamos estudar, vamos ler juntos. Você é um transmissor e um receptor vibrátil. Agora você está pronto para entender o aspecto mais importante de como controlar, criar e aproveitar sua experiência na vida física. Antes de mais nada, grave isso. Você é um ser vibrátil. Quando as pessoas encontram você, elas o veem com os olhos e o ouvem com os ouvidos, mas você está se apresentando para elas e para o universo de uma forma muito mais poderosa. Você é um transmissor vibrátil e está transmitindo seu sinal em todos os momentos da sua existência. Enquanto está desperto, você projeta constantemente um sinal específico e facilmente identificável, que é instantaneamente recebido, compreendido e respondido. Imediatamente, suas circunstâncias presentes e futuras começam a mudar em resposta ao sinal que você está enviando agora. Por isso, o universo inteiro, neste exato momento, é afetado pelo que você está enviando. Você é uma personalidade eterna concentrada no agora. Seu mundo presente e futuro é afetado direta e especificamente pelo sinal que você está transmitindo agora. Você é uma personalidade eterna, mas quem você é neste momento e o que está pensando agora causam uma concentração de energia muito poderosa.
Essa energia que você concentra é a mesma energia que cria mundos. E está neste exato momento criando o seu mundo. Dentro de você há um sistema de orientação interno de fácil compreensão. Ele possui indicadores que ajudam você a entender a força ou o poder do sinal que emite, bem como a direção do seu foco. E, sobretudo, esse sistema de orientação o ajuda a saber se o pensamento que você escolhe está alinhado com o próprio fluxo de energia. Seus sentimentos são os representantes desse sistema de orientação. Em outras palavras, o modo como você se sente é o verdadeiro indicador do seu alinhamento com a sua fonte e com suas próprias intenções. Já tínhamos falado disso? Pois ainda vamos repetir. Suas crenças mais sólidas já foram um dia pensamentos tranquilos. Cada pensamento que já tenha passado por sua cabeça ainda existe. E sempre que você se concentra em um novo pensamento, ativa a vibração do primeiro dentro de si. Por isso, o que quer que esteja atraindo sua atenção neste momento é um pensamento ativado. Porém, quando você desvia sua atenção de um pensamento, ele fica adormecido e deixa de ser ativo. A única forma de desativar conscientemente um pensamento é ativar outro. Ou seja, para tirar intencionalmente a atenção de um pensamento, é preciso transferi-la para outro. Quando você começa a dar atenção a qualquer coisa, a princípio a vibração não é muito forte, mas se você continuar a pensar ou a falar naquilo, a vibração vai se intensificando e qualquer assunto irá se tornar um pensamento dominante. À medida que você dá mais atenção a um pensamento, se concentra nele e dessa forma pratica a vibração dele, o pensamento se torna uma parte ainda maior da sua vibração. Então, por isso que é muito importante, vou até pontuar aqui rapidinho, a gente ter muita clareza daquilo que a gente quer e desenvolver isso através de um processo assistido, de um auxílio, né, de um atendimento, ou sozinho mesmo dentro do seu próprio movimento só de estudos e despertar. O quanto é importante ativar essa energia do que a gente quer, do que a gente deseja. Às vezes a gente não consegue materializar muitas coisas, eu falo por experiência própria, é porque a gente passa às vezes muito tempo estudando, consumindo conteúdo e não elabora o processo criativo do que eu quero viver, do que eu quero experimentar, do que eu quero desejar e viver, e reforçar isso através dos novos pensamentos. Tá? Fica aqui um ponto, né, para compartilhar com você que eu notei no meu próprio processo pessoal, como eu vivenciei lá atrás uma facilidade muito grande de desejar e conquistar as coisas, mas isso foi gerando conflitos no núcleo familiar, na minha experiência de vida. Eu fui interiorizando o querer e desejar como uma coisa ruim, como se eu fosse ali, como esse movimento que eu fazia estivesse me levando a me expressar de uma forma negativa, né? Pois era visto de uma forma negativa. Então, para o meu sistema, querer e desejar passou a ser uma coisa ruim. Então, é como se eu não estivesse mais na permissão, como a gente estudou no capítulo anterior, me permitindo sonhar e querer. Então, através de muito processo de terapia e de trabalho interno, eu comecei a compreender que eu estava vendo de forma feia querer e desejar, de querer mesmo as coisas, de ter muito claro o que eu queria, porque para mim isso era muito fácil lá atrás. Então, eu estou retomando isso, né? Retomando esse lugar de como é importante a gente deixar claro, intencionar, decretar mesmo sobre a nossa vida o que a gente realmente quer, né? E se permitir, principalmente. Muitas vezes a gente acredita que não merece, que não pode, que é feio, que não deve, e só um processo de autoconhecimento muito profundo permite a gente reconhecer que a gente está nesse lugar. Então, por experiência própria, eu compartilho aqui com vocês o quanto desejar é muito importante, ter muito claro o que a gente quer experimentar, reforçar, ser muito intencional, sustentar essa escolha internamente, tornar isso verdade dentro da gente, e como as nossas resistências podem muitas vezes estar fazendo com que a gente não se permitir que esse fluxo flua para esse querer, para esse desejo novo, tá bom? Então, fica aí meu convite mais uma vez para você mergulhar no seu autoconhecimento, e se você quiser auxílio, na descrição desse vídeo você pode enviar uma mensagem para mim
e já marcar aí o seu atendimento, o seu pacote mensal e iniciar esse acompanhamento aí, tá bom? A esse pensamento se dá nome de crença. Quanto mais você pensa, mais fortes seus pensamentos se tornam. Quanto mais você reflete sobre um pensamento e quanto mais frequentemente você retorna a ele, mais forte se torna o seu alinhamento vibrátil. À medida que alcança um alinhamento mais forte com qualquer pensamento, você começa a sentir emoções que indicam um aumento ou a diminuição do alinhamento com a sua própria fonte. Se o assunto estiver em alinhamento com a fonte do seu ser, a harmonia dos seus pensamentos se expressará na forma de bons sentimentos. Mas se o pensamento não estiver alinhado com a fonte, a desarmonia dos seus pensamentos se expressará sob a forma de sentimentos negativos. A atenção que você dispensa ao pensamento o convida a entrar na sua experiência. Cada pensamento com o qual você dá atenção se expande e se torna uma parte maior da sua mescla vibrátil. Seja um pensamento gerado por algo que você deseja ou por algo que você não deseja. A atenção que dispensa ao pensamento o convida a entrar na sua experiência. Como este é um universo baseado em atração, tudo gira em torno da inclusão. Não existe exclusão. Por isso, quando você se concentra em algo que gostaria de experimentar e grita sim, eu quero, você o inclui na sua experiência. Mas, quando se concentra em algo que não deseja experimentar e grita não, eu não quero, você também o inclui na sua experiência. Mas quando se concentra, não pense que você exclui qualquer coisa com seu não. Lembre-se, não há exclusão neste universo baseado em atração. Sua concentração é o convite. Não é sobre desejar, é sobre onde está a sua atenção, onde está a sua concentração, onde você concentra a maior parte do tempo os seus pensamentos. A gente deseja, faz a mural dos sonhos, mas depois sai dali e os pensamentos estão na falta, estão oscilando, estão entre o negativo, interagindo com as pessoas de uma forma escassa, se fechando, deliberando pensamentos de forma inconsciente. Então, querer é um passo muito importante, mas ter clareza sobre aonde você está concentrando os seus pensamentos, onde você aprende a se observar e perceber que constantemente seu pensamento está te direcionando para um lugar e fazer essa correção no momento em que ele surge, que ele emerge, isso é muito importante também, tá bom? Para que de fato você perceba a transformação acontecendo. Senão a gente fica ali patinando, chega aquele momento que gera uma angústia porque você quer uma coisa, mas não está conseguindo. Aí vem normalmente aquele processo que às vezes tem que ser doloroso para poder dar uma sacudida na gente e muitas vezes pode ser um pouco mais fluido, por mais que seja desafiador, não precisa muitas vezes ser pela dor, né? Pode ser pelo amor, né? O desafio pelo amor. A lei da atração lhe proporciona circunstâncias, condições, experiências, outras pessoas e todos os tipos de coisas que correspondam à sua vibração dominante habitual. E quando as coisas que começam a se manifestar ao seu redor coincidem com os pensamentos que vem tendo, você está apto a desenvolver tendências e hábitos vibráteis cada vez mais fortes. Por isso, um pensamento inicial pequeno e insignificante evolui para uma crença poderosa, e sua experiência sempre será influenciada por crenças poderosas. Encerramos aqui o capítulo 7 e vamos para o nosso resumo para fechar o nosso episódio de hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês, vou aumentar para mim, porque minha miopia ela pede que eu coloque um pouquinho maior. Então, enquanto abre aqui, vamos lá. Resumo, episódio 7, né? E no livro também é o capítulo 7. Você é um transmissor e um receptor vibrátil. Você é um receptor vibrátil transmitindo sinais o tempo todo. Projeta constantemente uma vibração específica, facilmente reconhecida e instantaneamente respondida pelo universo. Seu mundo presente e futuro é diretamente afetado pelo sinal que você está emitindo agora. Você é uma personalidade eterna, mas o que pensa no presente canaliza uma energia criadora poderosa, a mesma energia que cria mundos, e que está moldando sua realidade nesse exato momento. Seus sentimentos são indicadores do seu alinhamento com a fonte e com suas verdadeiras intenções. Quando você desvia a atenção de um pensamento, ele se torna inativo.
A única forma de desativar conscientemente um pensamento é ativar outro. Essa é uma chave fundamental para redirecionar a sua vibração. Então, só para pontuar aqui, normalmente os nossos pensamentos, eles estão ativados dentro de um condicionamento que já está criando a realidade atual. Se você não está gostando da realidade atual e você quer mudar, você tem que compreender que pensamentos são esses que estão ativando, né, essa realidade atual, criar uma clareza sobre o que você quer, né, sobre o que você quer experimentar diferente, então, né, na realidade, e começar a ativar e direcionar esses pensamentos através da sua imaginação, de se imaginar já vivendo essa nova realidade, nesse lugar que você quer habitar e transitar, e perceber que pensamentos vão coincidindo com a sensação mais agradável, mais alinhada, o que seria estar vivendo essa realidade nova, tá bom? Quanto mais atenção você dá a um pensamento, mais ele se fortalece, tornando-se parte da sua vibração dominante. Quando essa prática se repete, o pensamento se transforma em uma crença. Então você passa a criar crenças positivas que vão te impulsionar para onde você quer justamente chegar, né? Então você começa a desfazer as crenças antigas e criar crenças novas. À medida que você se alinha mais fortemente com um pensamento, suas emoções indicam se há maior ou menor sintonia com a fonte. Pensamentos alinhados geram boas sensações, enquanto pensamentos desalinhados geram sentimentos negativos. Todo pensamento ao qual você dá atenção se expande e passa a compor sua frequência vibracional dominante. Seja um pensamento de desejo ou de medo, a atenção é um convite à experiência. Neste universo de atração, tudo é incluído. Não existe exclusão. Dizer não a algo é dar atenção a esse algo. Ou seja, quando você está constantemente dizendo não para alguma coisa, não quero isso, não tenho isso, você está ali concentrando a sua energia naquilo e você vai criar mais daquilo. Quando a realidade começa a refletir seus pensamentos, você desenvolve hábitos vibracionais cada vez mais fortes. Você vai mudando aí a sua mentalidade. Um pensamento pequeno pode evoluir para uma crença poderosa e suas experiências serão sempre influenciadas por essas crenças dominantes. Então, fica aqui o meu agradecimento por você ter estado aqui até o final desse vídeo. Comenta aqui o que você achou desse episódio, o que você está achando da série, se você está gostando desse resumo, não deixa de compartilhar aí com as pessoas que você ama, convida as pessoas aí para estudar junto com você e não deixa de curtir também, para poder o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e o nosso canal continuar crescendo, tá bom? Então eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigada pela sua presença. Até aqui.